Aula de cálculo numérico, unidade 2, seção 2.2. Vamos esperar os alunos entrar para começar a aula. Boa noite. E copiar a camisa. E aí, Lília, boa noite. Cadê o nosso amigo Cleison? Esse curso tem 4 matriculados, só está aparecendo 2. Tem quantos matriculados? Na lista que eu recebi, 4. Só? Mas é isso mesmo. E o povo está mandando atividade? A lista? De cálculo ou de cálculo numérico? Cálculo? De cálculo numérico? Não, tá não. Só você e Cleison. Mandou não. É isso mesmo. É normal. Tem muita gente que não se adaptou ao ensino remoto. E aí espera dar um tempo. É normal. Faz parte. Beleza, então. Bom. A avaliação, Lila, vai ser a mesma coisa que vai ser de cálculo. Né? Vou preparar, E me lembra aí, cálculo numérico, de onde até onde vai ser? Até a 2.1 também, até a semana passada. Mas começa a dar 1.1 ou não? Também, com certeza. Vai até... Começa a unidade 1 toda. Então dá 1.1 a 2.1. Isso, 1.1 a 2.1. E no dia da avaliação, aí a gente decide se... Porque eu queria adiantar logo essas... Assim, de hoje a 8, por exemplo, seria a avaliação. Se você e Cleiton mandar antes, na quinta noite a gente tem aula normal. Entendi. O que é que você acha? Por mim. Porque para cálculo lá não tem muita gente, o pessoal tem mais dúvidas. E aqui, como só tem 2, acho que não vai ter muito problema, não. Aí, no caso, você vai mandar 24 horas, igual o cálculo 2. Mesma coisa, é. Mando na quarta pela manhã, posto lá no Google Sala de Aula e também mando pelo AVA a lista. A lista não, a avaliação. E aí vocês fazem individualmente e manda para mim por e-mail ou pelo AVA, tanto faz. Agora, não sei não, viu, se assim, o pessoal lá de cálculo escolheu essa modalidade aí de 24 horas, mas eu como aluna não sei se isso é bom não, viu? Olha, a coordenação passou... Vai pegar mais pesado, né? A prova vai ficar um pouquinho mais... Porque assim, 24 horas, eu preferia, mas assim, eu vou porque assim, a maioria, né, eu nem falei nada. Mas eu preferia que fosse pelo formulário, no horário da aula, e acabou, fazia aquele horário. Eu também, eu fiz assim no semestre passado, em estatística,
E o pessoal fez a prova normal, velho. A segunda prova é que Camila pediu para que eu fizesse 24 horas. Que aí tu sabe, né? Os estudantes reclamam e tal, mas tudo bem. Mas a questão toda é justamente essa. O pessoal, eles querem mais tempo e acham que é bom. Eu, principalmente, não acho. Mas a No caso, coordenação... você vai botar, porque, por exemplo, se fosse no horário normal da aula, você não ia botar a quantidade de questões que você está colocando em 24 horas. Ah, Eu sou professor, eu entendo isso aí. claro. Quanto mais tempo, né? Mais questões e mais elaborado. Diretamente proporcional. Ah, Aí mas é eles não percebem. Eles acham que ter mais tempo vai ter mais simples, mais fácil. E não é assim que funciona. eu vou pegar Mas, quarta-feira, na hora que eu. Quarta-feira eu vou reservar para fazer minhas provas. Na hora que eu fizer, eu vou enviar para já ficar livre. faça isso mesmo. É a melhor coisa. E o pessoal, eles querem, acha que é a maneira mais fácil para eles mandarem a prova com tempo e tal, mas a coordenação é que manda, e mesmo porque, Lília, hoje em dia, cada um procura estudar, né? Não tem mais para onde correr. O cara achar que vai se enganar pegando questão de outros colegas, ele está se enganando. Prova disso eu vi foi cálculo numérico, porque assim, na época eu comemorei que o professor aprovou todo mundo, lá na UES. Na época a gente não. Porque a gente queria se livrar, quer formar, tem pressa. Mas assim, o preço eu estou pagando agora. Lá na frente, para quem vai continuar, sente falta e acaba entendendo que o processo não é tão rápido. Aí depois Então, você faz tudo diferente. é porque a gente está do outro lado agora da mesa, né? A gente está agora do outro lado. Como professor, a gente entende que realmente não precisa ter pressa. Não necessidade de mais pressa para poder fazer as coisas. Não adianta, não. É melhor você fazer menos, com menos tempo. Eu estou seguindo isso nesse curso. Eu peguei mais disciplinas agora, esse semestre, porque eu estou mais em casa, não estou indo para o trabalho. Estou trabalhando assim, uma vez ou outra na semana, a gente manda umas atividades para os meninos. E aí eu aproveitei e peguei mais disciplinas. Mas quando eu já voltar o ano que vem, provavelmente, a gente já vai ter retornado, eu acredito. Então, eu já não vou pegar tanta disciplina. Eu vou pegar o tanto que eu ver que dá para me dedicar, para eu ficar tranquila. Com certeza, essa é a ideia. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de outro método para achar raízes de funções, na qual o número de interação vai ser menor. É aquela coisa, quanto mais forte o método, menor o número de interações. E quanto menor o número de interações, mais rápido é a convergência para poder resolver um problema. Claro que a gente pensando de forma computacional, ou seja, computacionalmente. Então, o método da falsa posição é justamente um modelo, né? Que vai utilizar nada mais, nada menos que uma média ponderada. E você Só vai mudar observa, isso, né? Pelo que eu estava olhando, só muda isso, né? só muda isso, só muda a questão da média ponderada. Ele é bem parecido, sabe com o que em cálculo? Com o teorema do valor médio. Ele é bem parecido, eu achei bem parecido com o teorema do valor médio. A diferença é que, só relembrando aqui, quer ver? Eu vou alternar aqui para a louça. Eu não sei se tu lembra da estatística da média ponderada. Lembro. A média ponderada, ela leva em consideração a frequência. Isso. Então, deixa eu aqui alternar aqui, porque a aula está gravada e aí temos outros estudantes que podem assistir também. Então, fazendo uma relação, fazendo uma relação com a média ponderada, lá da estatística básica, a média ponderada, ela é a média aritmética, só que levando em consideração, alguns livros chamam de frequência, que é a repetição, a frequência dos dados. Que seria assim, né? A média ponderada seria, vamos fazer melhor aqui, quer ver? Eu tenho que ter um conjunto de dados, chamar de um conjunto X, eu tenho que ter um conjunto de dados aqui,
Opa, aqui é 3, aqui é 4, até eu chegar a N. E eu preciso de uma frequência. Essa frequência, ou seja, x1, ele está se repetindo F1 vezes. Aí x2 está se repetindo F2 vezes. Essa seria a frequência de cada... x3 estaria se repetindo uma frequência F3 vezes. Até eu chegar à último dado, que vai se repetir Fn vezes. Então, observe, a média ponderada é justamente dado por F1 vezes x1, mais F2 vezes x2, mais F3 vezes x3, obviamente, Fn, xn, claro que tudo isso dividido pelo somatório das frequências. Então, isso é o que a gente entende de uma média ponderada. Quando nós vamos para a questão aqui do método da falsa posição, a gente vai usar justamente essa ideia. Só que com um detalhe, né? Com um detalhe. Voltando lá para o slide. Só com um detalhe. Que é justamente como é que vai se desenhar a questão do modelo. Então, os conceitos são idênticos, né? Para que serve o método da falsa posição? Justamente para encontrar raízes de funções, aquelas funções que a gente não está acostumado. Não são funções polinomiais, né? Aquelas funções algébricas. São funções que a gente não tem um modelo, né? Um modelo para resolver, que o pessoal chama de fórmula. Então, quando a gente percebe isso, a gente vai observar que o método da falsa posição, ele é bem parecido com outro método, que foi o método da bissecção. Só que o método da bissecção, o número de iteração, ele é maior. É tanto que aqui a gente vai pegar os mesmos exemplos que nós pegamos anteriormente. Aquele primeiro exemplo que nós resolvemos, deu basicamente 11 iterações. Aqui, se eu não me engano, o mesmo exemplo usando esse método, a gente vai somente fazer 6 iterações. Então, basicamente é a mesma coisa, né? Determinando o zero da função no intervalo AB, ou seja, dentro desse intervalo AB eu tenho um zero da função, dessa função f de x. A gente utiliza o critério de parada, né? O módulo de f... Ó, mais uma vez aqui, tá vendo ele aqui, ó? Tá vendo esse n aqui, ó? Aqui é m. Tá vendo? Uhum. Aqui, ó. Ó. É m, e ele aqui embaixo eles colocaram n. Então, utilizando o critério de parada que você estabelece, que é o erro. Você estabelece o erro. Ou seja, tu consegue enxergar que o erro é a aproximação? O erro é justamente a aproximação que você define. É uma aproximação, Marco. Então, o método da falsa posição vai estabelecer esses seguintes passos. Então, basicamente, é a mesma coisa. A gente vai analisar, né? F de A vezes F de B, se ele for negativo, para garantir a existência do zero da função entre esse intervalo AB. Aí seria colocar aqui esse intervalo aqui. Aqui eu teria justamente as raízes, né? As raízes aqui dentro desse intervalo. O que a gente faz aqui é justamente isso. É tentar encurtar esse intervalo até chegar justamente nessa raiz. Bom, aí o segundo passo é encontrar o x de m. Esse x de m é justamente o zero da função. Esse aqui é o zero da função. E aí ele me dá, observa, ó, como tem uma diferença bem simples com relação como é que fala? A média ponderada que a gente usa na estatística básica. Então, ele diz que é B vezes F de A menos A vezes F de B dividido por F de A menos F de B. Quando nós fazemos isso aqui de forma aritmética, na mão, isso aqui é trabalhoso.
Mas quando a gente faz isso de forma computacional, porque você tem que pensar nisso, é a velocidade com que esse processador vai analisar. E pensar assim também, vamos pensar que a gente pega uma função bem complicada e que precisa de fazer, por exemplo, 1000 iterações. Ou seja, o critério de parada que você estabelece, ele for bem pequeno. Né? Eu tenho um critério de parada, que é o meu epsilon, bem pequeno mesmo, o menor que você conseguir imaginar. Então, quanto menor esse critério de parada, o que é que você vai observar? Esse processo de iteração, ele vai se repetir mais. Então, pensando de forma computacional, o método da falta-posição, ele é melhor. Ele vai ser bem melhor, ele vai ser mais rápido, ele vai fazer um processo menor de iteração, então ele vai convergir mais rápido para esse XM, que é o zero da posição. E a terceira verificação é a mesma coisa, ó. É o módulo da imagem, né? O módulo da imagem do zero da função, ele tem que ser menor ou igual que esse critério de parada. Aí ele diz, então, XM é o zero da função e fim de cálculo. Ou, eu não vou nem, aqui eu não gostaria nem de falar fim de cálculo. Aqui, fim seria o fim da iteração. Em vez de colocar fim de cálculo, o ideal aqui seria colocar fim da iteração. Acabou. Bom, se isso não ocorrer, o que pode ocorrer? É ele ser maior, que é o que ocorre aqui. Se ele for maior... Oi? Uma coisa que eu observei do passado, do outro método para esse. Lá, essas observações que aí, tu lembra que eu falei, ó, a gente vai observar se o FXGM tem o mesmo sinal de A ou de B, do F de A ou do F de B. Se tiver, quem tiver o mesmo sinal, se F de A ou F de B, o que tiver o mesmo sinal de FXGM, correto, é que o valor de A ou de B que vai substituir o XGM que vai substituir A ou B. Você se lembra disso? Lembro. Agora eu vi uma diferença. Lá, nessas regras aí, lá era sem módulo esse FXGM. E aí tá com módulo. Você fala na notação, né? Para comparar cada F de A e F de B, não vai ter que comparar agora com FXGM para a gente decidir quem vai substituir? Você fala aqui, não tem esse módulo, né? O outro lá não tem esse módulo. E aí eu fiquei na dúvida. Aqui, a outra regra, porque ele fala, no próprio conteúdo fala que só muda a questão da média, né? Que agora é uma média ponderada. Ele fala que só muda isso, mas quando você vai observar nisso aí ele usa módulo e lá no outro ele não usa para comparar com F de A e F de B. Deixa eu verificar aqui agora. Verdade, você tem toda a razão. Então não tem aquele módulo lá mesmo, não. Com certeza, viu? Eu verifiquei aqui agora, aqui no livro, e realmente, para o método da bissecção, quando ele faz a comparação, ele não compara em módulo. Aí é erro de digitação, viu, Lilian? Eu desconfiei isso, porque ele disse que só que muda a média, né? É uma média ponderada agora. Aqui também não tem esse módulo. Quando eu seguir lá com o exercício, eu vou verificar isso também para ver se bate. Porque a questão do módulo, do f de xm, que é a imagem do suposto ponto, que é o zero da função, é justamente para comparar com o erro. Porque o erro é sempre positivo, né? E o f de xm, ele pode dar negativo. Bom, e aí, beleza. O que vai mudar, a única coisa que muda é justamente isso aqui. Acabou. Essa é a coisa que vai mudar. Vai ter que calcular o XM como uma média ponderada dado por essa expressão. E aí vem esse exemplo. Observe, ó. Observe aqui que é o mesmo exemplo que a gente usou anteriormente. É o mesmo exemplo. Essa função, ela não é uma função quadrática. Como a gente viu, esse primeiro termo aqui, isso aqui é uma fração algébrica. E o erro é o mesmo. Então, eu tenho uma função, eu tenho essa função f de x, eu quero verificar qual é o zero da função dentro desse intervalo AB, de 1 até 3, só que aqui a gente vai fazer um pouco mais de cálculo. Utilizando basicamente esse critério de parada, esse aqui é o critério de parada, ok.
aqui sem problema. Esse é o meu critério de parada. E aí vamos voltar lá para... cadê? Aqui. Vamos voltar lá para o nosso quadro. Eu vou levar essa questão para lá, para a gente analisar esse exemplo. Cadê aqui? Vou levar aqui para o quadro. Deixa eu apagar aqui. Ok. Tá aqui a nossa questão. Vamos lá, né? Bom, o que é que a gente tem que fazer? Nós temos que calcular, bom, F de A, né? De A e F de B, que nesse caso é 1 e 3, né? Nos cálculos aqui, o F de A deu menos 3 e o F de B deu positivo. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? O F de A. Opa. A primeira condição é analisar F de A vezes F de B. Essa é a primeira condição. Levando em consideração, né? Claro que A é igual a 1 e B é igual a 3. Bom, quando a gente faz isso aqui tem que ser menor que zero. O que é que a gente percebe? A gente percebe que F de A deu positivo e que F de B deu negativo. Eu não vou nem calcular, tá certo? Então, isso aqui é menor que zero. Então, a primeira condição foi satisfeita. Então, isso diz o que para mim? Diz para mim que existe uma raiz. Aí é que tá, viu, Lília? Não, é uma raiz, não quer dizer que é mais de uma, tá certo? Isso, tá certo? tem uma atividade aí bem no final do capítulo que ele dá 2 intervalos, dizendo que uma raiz está em um e a outra raiz está no outro intervalo. Então, você tem que fazer as duas contas. Aí. Beleza, então existe raiz entre 1 e 3. Então, isso já me garante. A segunda condição é justamente a condição da raiz, que ele diz que A vezes F de A menos B vezes F de B sobre... Trocado, né? Não é B vezes F de A. É B vezes F de A, é? É menos A F de B. Deixa eu verificar aqui. Vou só verificar. B vezes F de A, verdade. B vezes F de A. E aqui A vezes F de B. Sobre F de A menos F de B. E aqui tudo bem, né? Porque A é menor do que B e aqui tem que dar positivo. Bom, beleza. Essa é a segunda condição. Bom, aí se calcula, né? Quando se calcula aqui, esse XM, a gente não vai fazer essa conta, porque aqui a gente não há necessidade de fazer, ele deu 1,8182. Então, XM deu 1,8182. E aí, o que a gente observa? Observa que o módulo de... Opa, aqui agora. Eu tenho que calcular o F de XM, né? Eu tenho que calcular o F de XM. Para depois ver o módulo. Que vai ser F de 1,82. Que deu aqui, deu igual a menos 1,1442. Então, deu negativo. Bom, diante disso, eu pego o módulo de menos 1,1442 e observo que ele será maior do que o erro, que é 0,01. Está aqui o erro, né? Esse é o critério de parada. Bom, o que que acontece? Aí eu preciso fazer outra... Não, melhor, né? Como eu estou ministrando aula, eu tenho que deixar certinho aqui. Vamos lá. Logo, 1,8182 não é raiz da função. Beleza. Então, eu preciso fazer outro processo de interação. Então, preciso realizar, né? Precisamos realizar
outro processo de iteração. Cadê Cleison? Não veio hoje. Ele chega atrasado aí ou chegou escondido aí na sala? Deixa eu ver aqui se ele tá na sala. Tá não. Só tá nós mesmo. Sala cheia. É bom assim, né? Vai ser rapidinho. Eu achei que eles tivessem limite de estudante para oferecer a disciplina. Tem não. Beleza. Mas aí o que acontece agora? Agora compara a f de xm com a f de A e f de B. Quem tiver o mesmo sinal de f de xm é quem vai substituir o limite. F de A, ele foi... Não, F de A que foi negativo, não foi? Foi, deu menos 3. F de A é negativo e F de B é positivo. Então, se isso acontece, como F de xm deu negativo, e ele tem o mesmo sinal de F de A, então esse valor aqui, 1,8182, vai substituir A. Isso. E aí, nós podemos fazer... ele e B agora, só que agora eu vou fazer a tabela, né? Entendeu? Agora eu vou fazer a tabela, porque senão eu vou fazer esses cálculos aqui, porque eu já tenho quem é F de A e F de B. Então, eu tenho A, B, aí eu tenho agora F de A. Agora eu vou fazer a tabela. Eu tenho F de B, eu tenho XM, eu tenho F de XM, e por último, vou botar o módulo aqui, vou botar o erro aqui, né? O erro aqui é 0,001. Vamos lá. Aqui deu menos 3. Aqui para B deu 4,33. 4,3333. Aí veio F. Não. Eu estou errando aqui. Aqui está errado. Aqui é 1. Aqui é 3. Aqui é menos 3. Aqui é 4,333. Aqui é 1,8182. E aqui é menos 1,1442. E aí o módulo disso, ele é maior do que epsilon. Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo. O ruim é só fazer as contas, mas a gente não vai fazer, né? Porque cálculo aqui, e claro que obviamente esse tipo de cálculo a gente tem que fazer na calculadora. Então, beleza. Isso aqui sem calculadora não dá. Não vai. Tu acredita que quando eu fiz cálculo numérico, eu não sei se tu lembra de um estudante chamado... Ele chamava de... rapaz, esqueci o nome dele. Ele foi à noite à prova de cálculo numérico, e aí ele levou uma calculadora solar. E aí, na hora da prova, a bateria acabou, né? Aí, Teles, tu falou bem assim, né? Vixe, foi Teles que deu aula de cálculo numérico, foi? Foi, pra gente foi. Foi Teles que deu aula. Aí ele falou assim... que bom. A gente não teve... ele não tinha calculadora, né? Naquela época, calculadora científica não era uma coisa fácil, né? Nem celular, nem smartphone existia. Aí ele pegou e falou, ó, então eu não tenho calculadora. Se você sair aí no pátio, pode ser que você encontre alguém com calculadora. Mas vai ser difícil. E aí ele ficou esperando alguém terminar a prova para ele pegar. Deus. E uma prova complicada, porque requer muito cálculo. E a partir daí... Não tem como fazer na mão, não. Cálculo numérico não tem de jeito nenhum. Não tem como fazer na mão. Nenhum. Bom, beleza, então, vamos lá, né? Bom, o F de XM deu negativo. Então, como A deu negativo, eu vou pegar esse valor, 1,8182, né? E substituir em A. Não é isso? Correto? Confere? Isso.
Isso. Então, 1,8182 aqui. Aqui é 3, consequentemente. Ali é 3. E aí, agora, eu vou fazer só a substituição dos valores. Agora, o processo é basicamente, Lila, o processo agora é todo mecânico. Todo mecânico. Todo repetitivo. Aí, quem é que vai ser F de A? A gente já tem, né? F de A tá 1,1442. É, justamente. Observa que com o tempo a gente percebe que o processo é repetitivo. É por isso que ele é bom para ser feito no computador. E o F de B também a gente já tem. Deu 4,30. Vai repetir ele, né? É. E o F de XM é que vai mudar. Por que que vai mudar? Porque a gente vai pegar justamente esses valores aqui, ó, P multiplicado por F de A, menos A multiplicado por F de B, e fazendo a subtração entre esses dois aqui. E aí percebe que o F de XM vai dar 2,0651. 2,0651. E, consequentemente, o F de XM deu menos 0,2513. Observe. Aí, isso em módulo, ele é maior do que o erro. Aí, novamente, você vai ter que fazer, né? Aí, observa de novo, mesma coisa. F de XM deu negativo. Então, esse valor aqui, que é o XM, vai substituir A. Vai ficar aqui de novo, ó. 2,0651, aqui é 3, aqui é 2, né? F de A, né? 2, não, desculpa. Não, tá certo. Não, menos, né? Menos. Aqui é menos. Menos 0,2513. Aqui repete. E agora eu calculo o XM. Nesse caso aí, o XM deu 2,1163. 2,1163. O XM. E o F de XM deu menos 0,0487. Isso em módulo ainda continua maior do que epsilon. Ó, vai ter 6 iterações aqui, Lili. Eu não vou continuar não, viu? Tudo bem? Por mim tá tranquilo. Não vou continuar não. Então, aí vai fazendo, né, mais uma iteração. Vai fazendo, e mesmo porque isso eu tenho uma tabela. Faz mais uma, mais outra, e aí chega na última iteração. Na última iteração, eu tenho 2,1280 para o F de A. Aí eu tenho aqui 3. Aí eu tenho menos 0,0020. Aqui repete, não tem problema, aqui o B é 3. Aí o XM fica 2,1283. E, consequentemente, aqui fica assim. Tá? E o que é que a gente observa? Esse valor em módulo, ele é menor do que epsilon. E aí, o que é que acontece? Vamos lá, como o módulo de menos 0,0003 é menor que epsilon, o critério de parada, ele foi... Como é que fala? O critério de parada foi verificado, né? Foi satisfeito. De parada foi satisfeito. E aí, consequentemente, portanto, XM igual a 2,1283 é a raiz da função. Que a função é f de x igual a 1 sobre x mais x ao quadrado, se eu não me engano, é isso mesmo? Vamos verificar lá, menos 5. Ok. Então, nós tivemos aqui 6 iterações. 6 iterações. No método da bissecção, foi necessário 11 iterações. Então, já diminuiu. E o que ele diz é o seguinte, quanto menor o número de iteração,
mais rápido, é óbvio, vai convergir para o resultado. Quanto maior, o contrário. Pronto, beleza. Aqui tranquilo. Aqui já foi. Vamos avançar, deixa eu ver aqui. O que é que a gente pode fazer aqui para avançar? Deixa eu ver qual o conceito aqui mais. Cadê? Aqui. Beleza. Então, aqui já foi. Então, nós temos aqui o critério. E aí, esse exemplo. Bom, aqui eu tenho também essa função. Observe o seguinte, ó. Essa função, ela é uma função polinomial do terceiro grau. Se você for resolver aqui, vamos fazer o gráfico dessa função lá no GeoGebra? Quer ver? Deixa eu voltar lá para o GeoGebra. Voltar lá para o GeoGebra. E eu vou fazer o gráfico dessa função lá. Para a gente observar uma coisa. Cálculo. Essa aí eu encontrei duas interações. Eu vou pegar aqui integral. Eu estou usando aquela. Não, vou usar. Só nem usar aqueles exemplos. Não, vou usar só aqui. X, você fez duas iterações aqui, x ao cubo menos x menos 3. Eu fiz os cálculos aí, foram duas iterações. X ao cubo. Vou botar aqui no GeoGebra. Deixa eu espelhar aqui o GeoGebra para você ver também. Somente duas? Somente duas. Vamos ver. Foi, eu achei até estranho. Vamos lá. Eu também estou achando aqui. X ao cubo menos x menos 3. X ao cubo menos x menos 3. Tá aqui. Ele diz que está entre 1,57 e 1,79. Eu achei 1,67. Então, 1,57 e 1,79. 1,67. Coisa aqui, tá aqui. É porque quando eu estou aumentando aqui a... Vou dar para aumentar mais aqui. Essa... O estimado seria mais ou menos 1,7. Essa grade aqui. Pronto, agora sim. Então, basicamente aqui... Agora, aqui seria 1,57 aqui. E 1,79 basicamente aqui. Ok? Isso. Olha lá, pegou certinho aqui, tá vendo? Tá. Eu aumentei a resolução para justamente a grade ficar melhor distribuída. Uhum. A grade ficar melhor. Então, você achou que valor? 1,67. É justamente esse aqui. Com certeza, né? É justamente aqui. Aí, ó, 1,67. Eu poderia fazer assim, diferente. Eu poderia fazer até assim, ó. Fazer a interseção, observa. Fazer a interseção. Cadê? Aqui, reta. Aqui, ponto de interseção. Aqui. Entre o eixo e a função. Pronto, certinho também. Quantas iterações? Duas? Duas. Tu tá no computador? Tá no celular? Tô no computador. Tu fez no caderno, foi? Foi, fiz no papel aqui. Beleza. Ok, então. Então vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Já que você tá com os valores aí, vamos ver se a gente pode pegar aqui. Eu vou pegar aqui, eu vou tirar essa daqui, vou colocar a outra. E aí a gente vai pegar esses dados seus aí. Vamos lá. Porque se Cleison assistir essa aula, e eu acredito que ele vai assistir, ele possa entender como é que você fez. Aí eu vou pegar só os dados e a gente vai montar aqui. Então eu tenho uma função
que é x ao cubo menos x menos 3. Eu tenho o meu intervalo, que é 1,57 e 1,79. O meu erro é de 0,05, é um erro até grande. Então, vamos lá, né? Primeira coisa que eu vou fazer é encontrar, vamos lá. Aí vamos só me passar os dados. F de B vezes F de A tem que ser menor que zero. Deu quanto F de A? F de A, menos 0,7. Menos 0,7. E F de B? F de B, 0,94. Pronto. Então, quando a gente faz aqui, menos 0,7 vezes... Não tá no quadro aí, que não tá aparecendo para mim? Opa, não espelhei não. Eu tô tão no automático. Eu tô tão no automático que acaba fazendo isso. Eu dei aula de manhã, tô dando aula de manhã também. Beleza, foi bom ter lembrado aí para aparecer pro pessoal, porque senão não aparece. Então, isso aqui vai ser menor do que zero. Então, a primeira condição foi satisfeita. Então, a função é essa, esse aqui é o intervalo, a raiz está entre esse intervalo, e o critério de parada é esse. Calculando o f de A na função, substituindo A por 1,57, eu tenho menos 0,7, e substituindo x por 1,79, eu tenho 0,94, fazendo aqui, eu percebo que esse valor vai dar negativo. Como a primeira condição foi satisfeita, né? A primeira condição foi satisfeita, a segunda condição é calcular justamente se xm é raiz, levando em consideração essa expressão. Quando você fez aí, deu quanto? 1,66. 1,66. Beleza. Tu está aproximando duas casas decimais ou 4? 2. Certo. Mas aparece 4 aí? Ó, eu botei 1,663. Por isso que eu deixei só 166. Vamos botar aqui com três casas. Teve hora que eu coloquei com 4, que aí eu fico lembrando disso aqui. Entendi. Quanto maior o número de casas, melhor. Não esquece disso, não. Beleza. Bom, eu encontrei xm igual a 1,60. Você encontrou xm como 1,663. Então, eu vou pegar agora isso, f de xm, ou seja, eu vou pegar f de 1,663, deu quanto? Menos 0,064. 0,064. Bom, deu negativo. Então, eu vou pegar o módulo disso e eu percebo que isso é maior do que 0,05, não é isso? Isso. Verdade, é maior mesmo. Bom, aí agora eu vou montar a tabela. Observe a prática que eu estou fazendo. Eu faço a primeira condição e depois eu monto a tabela. Porque senão você vai ter que fazer tudo isso. Aqui é xm, aqui é f de xm. E aqui seria o erro. 1,57, 1,79. Aqui deu menos 0,7, 0,94. Xm deu 1,663 e aqui deu menos 0,064. Em módulo, isso é maior do que epsilon. Beleza, então como o sinal de xm ou de f de xm deu negativo, então esse valor aqui, ó, 1,663 vai substituir A. Isso. Então vai ficar 1,663, aqui repete. F de A vai ser menos, né? 0,064. Observa como fica repetitivo, né? Aí xm, aí você vai ter que calcular, não tem jeito. Deu quanto? 1,671. 671. E a imagem disso? A imagem deu menos 0,00516.
isso aqui, ele é maior, né? Ainda continua sendo maior, né? Não é menor. Não, menor, tem 2 zeros, verdade. É, Esse aqui porque é tem, menor. esse aqui tem 2 zeros. Na hora que eu olhei logo, eu achei também. Depois que é Ah. parecido, muito parecido. Aí depois você observa que tem 2 zeros aí, depois da Vou vírgula. botar aqui, né? O erro é 0,05. Bom, então deu menos 0,00516. Então, isso é menor que o que é. Portanto, XM, ele é igual a 1,671. Então, essa aqui é a raiz da função. Isso. Fechou. Beleza. Porque se Cleison assistir essa aula, ele vai entender. Ele vai entender facilmente essa explicação. Porque senão a gente... Se ele conseguiu acompanhar na outra, essa daí não muda muita coisa, não. Só a expressão ali da média, da ponderada. Beleza, vamos avançar. Vamos avançar na teoria mais um pouco. Cadê o meu... Aqui. Ok. Bom, isso já foi. Bom, e aí vem a aplicação, né? Essa aplicação é a mesma coisa que nós fizemos. Só que é o seguinte, tu lembra que na aplicação, naquela aplicação que a gente fez na aula passada, se eu não me engano, eu fiz 6 processos de iteração. 6 processos de iteração, 6. E quando a gente usa o método da bissecção, eu vou até voltar aqui e vou espelhar para você ver, porque a aplicação ela é a mesma coisa. Ela é a mesma coisa. Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Ok. Aqui, cadê? Aqui, são 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, 5 iterações. E aí, quando a gente observa aqui nesse problema, é 50 mil, né? 48 parcelas. É isso mesmo? 50 mil, 48 parcelas. É. Bom, olha aqui, ó. No método da bissecção, quando a gente fez 3 iterações. 3 iterações. Esse mesmo exemplo, com o método da bissecção. Quando a gente usa o método da falsa posição, aqui ele faz em... Aí é que tá, ó. Ele faz em 4 iterações. Mas tem um porém aqui, né? Deixa eu ver. Não tem não. É a mesma coisa. Aí eu fico a pergunta, quando eu estava estudando aqui, por que no método da falsa posição o processo de iteração ele foi maior, foi necessário 4? E no método da bissecção... A outra estava olhando aqui foi 3, essa aqui deu 4, não foi? Correto. Quando eu estava estudando, agora eu penso assim, deixa eu ver, deu o mesmo valor, 9,38. Deu 9,38. Foi 4 iterações, certinho. 4 iterações. O que ele diz? Ele diz que o método da falsa posição, como eu disse no início, ele com relação ao método, quando você compara os dois, ele fala assim, na maioria dos casos, converge mais rápido. No caso em que estamos estudando, ele convergiu com uma interação a mais. Primeiro, ó, no método da bissecção foi 3 iterações, mas quando a gente fez no método aqui da falsa posição, 4 iterações. Mas ele foi mais preciso. Vou te mostrar uma coisa aqui. Observa aqui, ó. Eu não gosto muito de fazer isso, não. Mas esse caso aqui a gente vai ter que fazer. Observa aqui, ó. Observa bem aqui, ó. A questão da precisão, tá vendo? Esse aqui seria o XM. Claro que multiplicado por 100 vai dar 9,38%. Observa a precisão desse valor, 0,0938. Aí tem 3 zeros à direita. E observa aqui. Agora, quer ver? E aí observa aqui que foi 3 iterações. Aqui. Tá vendo? 0,0938. E aqui o f de xm deu 0,02. Quando a gente observa cá, no f de xmk, na questão utilizando o método da falsa posição, ele dá um número menor. No outro, Lília, esse valor aqui, ó, ele foi menos 0,2. Olha como esse valor é menor. Então, observa, o método da bissecção,
apesar de ter 3 iterações e aqui ser 4, a precisão aqui, ela foi menor. Porque o que vai acontecer, ó, esse f de xm, quando a gente passa o módulo, ele vai ser ainda menor, bem menor, do que o outro valor. Esse valor aqui. O outro deu menos 0,02, que é menor que 0,1. Aqui deu um valor ainda bem menor, ou seja, a precisão para esse resultado aqui, ó, que é 9,38%, ele é ainda melhor. Então, não necessariamente o método da falsa posição é melhor porque ele diminui o número de iteração. Vai depender da função, obviamente, e também do erro. Mas ele diminui o erro. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, porque aqui está quente demais. Eu vou direcionar esse ventilador aqui para mim. Ai. Ok, ou é doido que está quente no apartamento. Beleza, então. Então, observa isso. Com relação ao método da bissecção, o método da falsa posição, ele interage, não necessariamente o processo de interação tem que ser menor. Isso não me dá garantia que a precisão vai ser melhor. Bom, aqui é a mesma coisa. Então, aqui, aí eu vou escrever aqui para quem for assistir a aula, aqui aplicando o método da falsa posição, o número de iterações foi maior que utilizando o método da bissecção. Alguns livros colocam assim, bissecção. É isso mesmo? É, né? É. Mas como é que eu posso dizer? A precisão foi melhor. Essa é a diferença. Necessariamente não é diminuir a quantidade de iteração, mas sim também melhorar a precisão quando a gente for executar. Pensando isso também de forma computacional, porque quem vai fazer isso na mão? Imagine se o processo tiver 1000 iterações. Aí aqui o método da falsa posição, só um lembrete. E aí vem outro exemplo. Observa que esse exemplo aqui, ele vai pegar... É o mesmo exemplo do anterior. Não sei se tu lembra. A gente usou no método da bissecção. 2.100 é o valor. 2,97 é a parcela. 6,43 é a taxa de variação, que vai ser justamente o meu intervalo. O meu intervalo vai ser 6,43%, vai ser igual a 0,00, né? Não, 0,0643 e 7,34% vai ser igual a 0,0734. Então, o intervalo aqui que eu vou analisar é justamente esse. 734. Esse aqui é o meu intervalo. O meu erro é 0,1. E aí, eu vou mostrar uma coisa aqui. Deixa eu ver aqui como é que foi no método da bissecção, porque eu não lembro também. No método da bissecção, utilizando esse mesmo exemplo, foi necessário 5 iterações. 5 iterações. Vou fazer uma coisa aqui. Espera aí que eu vou comparar os dois. Observe o seguinte, para a gente comparar melhor. Então, usando o método da bissecção, para esse, foi necessário 5 iterações. Eu vou comparar aqui, observa. Vou pegar isso aqui, vou jogar lá no meu quadro, para a gente fazer uma comparação com relação ao número de iterações
E com relação também à precisão. Vamos fazer duas comparações. Beleza, aqui já foi. Agora vamos voltar aqui para o método da falsa posição. Então, 5 iterações, mas eu não observei a precisão. E aqui foi 2 iterações. Vou pegar aqui para a gente comparar. Vou levar para lá. Opa. Para a gente comparar a questão da quantas repetições foram feitas. Beleza, tá aqui. Vou botar aqui assim para comparar. E aqui. Ok. Vou voltar aqui. Tu tá vendo o que? Tu tá vendo meu quadro ou meu? Tá no texto ainda, na aplicação. Beleza. Mudando agora. Vou botar lá no meu quadro. Cadê meu quadro? Cadê aqui? Pronto. Olha o que eu fiz aqui, ó. Observe. Aqui está a questão para a gente comparar. Aqui está a questão. Não é essa não. Essa não. A questão não é essa não. A questão é essa daqui. Beleza, agora sim. Aqui está a questão. Está aqui a questão. Está aqui os métodos, os 2 métodos, e observa, ó. Esse primeiro aqui, ele é o método da bissecção. Tá aqui, ó. Foi necessário aqui com o mesmo problema, viu? Isso aqui é o mesmo problema, não tem diferença nenhuma. É a mesma taxa, mesmo problema. Usando o método da bissecção aqui, nesse exemplo, foi necessário 5 iterações para chegar nessa resposta aqui. Essa é a resposta. Isso aqui é a raiz. Essa aqui é a raiz. Quando a gente usa aqui, eu vou botar aqui, né? Método da bissecção. Método da bissecção. Quando a gente utiliza o método da falsa posição, ele só fez 2 iterações. Tá aqui, ó. Tá vendo? Agora observa. Deixa eu ver aqui. Ok. Então aqui eu só fiz 2 iterações. Agora observa aqui, ó. O valor da imagem continua mesmo, ó. Não diminuiu a precisão. Porque o que interessa aqui é justamente essa imagem quando eu for comparar com o epsilon. Mas aqui eu tive 1, 2, 3, 4, 5 iterações para chegar na raiz, mas a diferença continua a mesma, e aqui 2 iterações. Pensando de forma computacional, e não de forma aritmética, fazendo isso na mão, vale a pena utilizar, né? Tu lembra disso em cálculo numérico? Quem foi teu professor de cálculo numérico? Rapaz, não lembro não, porque... Tu não lembra teu professor de cálculo? Não, eu não lembro o nome dele. É porque ele foi foi Gilmar, que entrou, um novato. E aí, rapaz, a impressão que tinha que ou ele não sabia o que estava fazendo, ou a gente que não estava sabendo, porque a gente não entendia nada, com uma confusão. E aí, no final das contas, ele aprovou todo mundo. Não sei se é porque ele era... A gente começou a encrencar porque a gente não estava entendendo, e aí ele... Como ele era recém-chegado, ele pegou e aprovou todo mundo. Sem nem final a gente fez. Que ano foi isso? Ah, rapaz, sei lá. Tu acha que eu lembro? O cálculo numérico eu fiz já no final do curso. Não, acho que foi no 5º semestre. Já foi, para mim já foi nos últimos semestres já. No 5º semestre. Bom, beleza então. Bom, então a gente está comparando aqui
esse problema que foi resolvido tanto pelo método da bissecção, foi necessário 5 iterações para chegar na raiz, aqui é a raiz da função, essa aqui é a raiz da função, essa aqui é a raiz, ou vou botar da função, né? É uma função. E aqui, no método da falsa posição, foi necessário 2 iterações para chegar também na mesma raiz da função. Então, comparando as duas, o que é que vai acontecer? É que o método da falsa posição, ele é bem melhor, ele é mais rápido e também garante a questão do erro. Nesse caso aqui, o erro continua o mesmo, né? Aqui, ó. A aproximação menos 0,05, aqui também menos 0,05. Que é justamente o valor que a gente vai comparar com o critério de parada. Bom, beleza. Até aqui tudo bem. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa lá. Tu fez todos os exercícios? Não, né? Alguns. Esse aqui, você fez esse? Deixa eu ver aqui. Fiz. Vamos botar aqui, ó. Pelo método, vamos lá. Pelo método. Eu quero só saber uma coisa. Quantas iterações e qual é a raiz? Quantas iterações? 4 iterações. Então, vou botar aqui. Foram necessários 4 iterações. 4 iterações. Aí você usou a mesma técnica, né? Não mudou nada. Foi. E aí a raiz? 2,53. 2,53. Essa é a raiz. Pronto, beleza. Eu não procurei uma ferramenta computacional para jogar isso no método da falsa posição, pegar essa função e jogar lá. Mais uma vez, né? Aquela coisa que eu sempre estou batendo na tecla. A função, ela não é uma função quadrática. Isso aqui não é uma função quadrática. Porque... Agora eu vou conferir, viu? No GeoGebra isso aqui, viu? Agora. Isso aqui não é uma função quadrática. Meu filho, para ver se tá certo logo. Vamos conferir lá. Vamos conferir lá. Eu vou jogar lá no GeoGebra agora. Tu usa o GeoGebra nas tuas aulas? Às vezes eu uso. Eu usei demais. X ao quadrado menos 1 sobre x. Eu usei muito. É porque agora eu trabalhando no centro juvenil, eu quase não estou dando aula. Como eu estava antes, né? Menos 1 sobre x. O problema é a fila para você disputar a sala. Ô, filha, é complicado. E às vezes vai tão... Ô, Lília, eu fui lá para o... Tu tá lá na escola, né? No Mary Rabelo. Tu tá no Mary Rabelo, né? Luísa Maim agora. Isso. No Luísa Maim. E aquele laboratório lá, tu é doido. Eu não vou nem comentar. Não, meu filho, não tem não. Não isso, tem laboratório lá. Isso não tem. A sala que tem lá é com um bocado de computador daquele de... Chromebook? Tela antiga, aquelas telas grandona enorme. E nem funciona mais. Não, acho que não... A internet de hoje acho que nem chega lá. O centro juvenil a gente foi para lá no início do ano. Tava à tarde lá, quarta tarde. Pronto, deu aí 2,62. Opa. Deixa eu ver aqui. Opa. Cadê? Aqui, ponto de interseção. Entre o eixo e a função. Pronto, 2,53. O teu deu quanto? Exato, 2,53. 2,53. Então, o gráfico dessa função, aí eu vou mostrar aqui, ó, como é que ela é, né? Então, observa a complexidade de você encontrar... Olha para isso. Tá vendo? A curva eu não vou nem continuar mais aqui, porque ela deve estar cortando, né? Lá em cima. Eu não vou nem mostrar. Não vou nem perder meu tempo.
Mas observe como a curva é complexa e como ela é assíntota aqui no eixo Y. Ela é assíntota aqui no eixo Y. Qual era o valor lá? Entre 1 e 3, né? Qual é o valor de intervalo? 2 e 3. 2 e 3. Então, aqui eu vou colocar um ponto aqui, o ponto 2 aqui, e o ponto 3 aqui. Beleza. Então, essa aqui é... Observe que eu tenho mais duas raízes, né? Eu tenho aqui e eu tenho aqui, mais duas raízes aqui. Mas ele só quer entre 2 e 3. Então, o que fica... Uma coisa que eu utilizei muito em cálculo foi para encontrar raízes de funções, mesmo se fosse essa daqui, mas ela encontrava raízes, todas elas, na verdade, né? Que era a regra do teste da segunda derivada. Da segunda e da terceira, que a gente calcula a questão da concavidade, que é justamente para perceber quando é que a função muda de sentido, como aqui, né? Aqui ela vem negativa, aí quando chega aqui ela muda de sentido, ela passa a ser positiva. E aqui agora, ela vai ser positiva até chegar lá em cima, que eu não vou precisar mostrar. E aí depois vem negativo. E aí encontrava as raízes, né? Aqui é a mesma coisa. Agora aqui tem um probleminha, né? Para usar o teste segundo derivado. Ó. Observa, ó, ela vem negativa, ela vem decrescente, na verdade. Decrescente, decrescente. Só que quando chega aqui, ela fica assíntota, ó. Observa como ela vai ficar assíntota. Então, como é que você vai encontrar aí qual é a raiz? Observa como o cálculo, nesse caso dessa função aqui, observa como utilizar o teste da segunda e terceira derivada aqui, ele não vai ser eficiente. Ele não vai ser eficiente para determinar as raízes, que nesse caso aqui são 3. São 3 raízes. As raízes aqui, a gente... Deixa eu ver qual é a outra aqui. E aqui. Ponto. Beleza. Menos 0,07 aqui, ó. Ó as raízes aqui, ó. Aqui as 3 aqui, na verdade, ó. Menos 2,76, que é essa daqui, o D. 2,53, que é essa aqui, o E. E menos 0,17, que é essa aqui, o F. Então, se eu for utilizar aqui o teste da segunda e da terceira derivada, para poder determinar as raízes, eu vou ter problema. E aí, observa como o método, usando o método computacional, o método aritmético, eu consigo determinar quem são as raízes. Agora, o problema todo é os intervalos, né? Aqui seria entre menos 3 e 2, e aqui, basicamente, eu colocaria entre menos 1 e 0. Entre menos 1 e 0. E aqui entre 2 e 3. Legal. Vamos lá para o próximo. Não vale usar o GeoGebra para fazer a prova, não, viu? Tá pescando. Outra coisa, ó. Os exercícios dessa parte, Lília, da 2.2, eles são iguaizinhos aos exercícios da 2.1. Não sei se você observou isso. Tu observou? Tu conseguiu ver que é a mesma coisa? Só muda o método. Só muda o método, quando eu estava preparando a aula, eu falei, oxe, eu já vi esse exercício. Eu vou te mostrar aqui a 2.1, os exercícios. Aqui, cadê aqui? Nele aqui, a 2.1. As últimas são diferentes, né? Hã? As últimas. As últimas? As últimas são diferentes. Deixa eu ver. 5, 6, 7. As últimas são diferentes. Somente essa aqui, a sexta e a sétima, não é isso? Não, é igualzinho. Ixi, é igual que olhar aqui. Igualzinho. Não, é igualzinho. É igualzinho. Igualzinha. É igualzinho. Mesma coisa. Verifiquei aqui agora de novo. Mesma coisa. Bom, então a questão é essa. Deixa eu ver, eu tô onde aqui? Eu tô no meu slide. Beleza. Então, observe, esses exercícios 1, 2 e 3, você deve usar, vou botar aqui, ó.
né? Nestes exercícios, porque quem for assistir às aulas, nestes exercícios, a Pai Cleito era para estar assistindo essa aula para ele fazer esses cálculos. E aí, tu vai botar de assinalar lá também? Não, porque eu vou fazer no PDF, né? Nem tu não vai botar alternativas para a gente marcar, não, é? Não. Aí facilita aí. Não vou botar questões, não, pode ficar tranquilo. Vou botar questões grandes, não. Usar o método da posição, né? E comparar. Aqui eu estou escrevendo o pessoal que for assistir a aula e comparar com outro método. Com o método da bissecção. Tu acha melhor fazer no Google Form? O que é que tu acha? O que é que você acha? Eu no tempo da aula, mas se tu mandar antes, eu faço e mando. Pra mim, tanto faz. Mas eu acho que ia pegar mais leve se fosse no tempo da aula. Porque tu ia ter que limitar a quantidade de questões de acordo com o tempo. Com certeza. Ainda mais aí que tem, vamos dizer, tem questão que tem 4 interações, 5. Então, isso tudo aí tu ia ter que pesar. Agora, em 24 horas, pega leve, viu? Não vai estar. A prova não vai estar difícil, não. A prova não vai estar complicada para resolver, não. Porque eu não posso colocar muitas questões para cálculo numérico, por causa justamente desses processos de iteração. E essas continhas, como elas são muito pequenas, eu não quero colocar questões, porque o que vale aqui, o entendimento aqui? Claro que para a gente que é matemática, a gente entendeu facilmente. Mas o que vale aqui? O que vale aqui é comparar, você entender que os dois métodos, quando se compara, o método da falsa posição, ele vale a pena por 2 motivos. Primeiro é que ele diminui a quantidade de iteração, às vezes, na maioria das funções, não em todas, a gente viu o exemplo aqui, e ele também diminui o erro. Então, comparado com o método da bissecção, ele vai ser bem melhor. Observe que o seguinte, na seção 2.3, que vai ser a próxima aula, a gente vai falar de outro método, que é chamado de método iterativo linear. Entendeu? Aí vai ser um outro método, que vai ser um pouco diferente desses 2 que nós vimos. Aí já vai ser diferente. Então, o método da bissecção e o método da falsa posição, os critérios deles são bem parecidos. O primeiro critério é igual. O segundo critério, vai utilizar a questão de... Qual foi mesmo? Como é que ele utilizou? XM era média aritmética, não foi? Lembra? A mais B dividido por 2. Lembra do método da bissecção? Usa média aritmética. E o método da falsa posição, ele utiliza a média ponderada. Então, não fica difícil de você entender. Não é pedindo para gravar, mas não fica difícil de entender. O primeiro que é o quê? Qual é a diferença? A diferença é que os critérios que vai ser estabelecido, ele é diferente. O critério, né? Você vai ter que fazer os critérios. Chamado de método iterativo linear. Os critérios não são os mesmos para o método da bissecção e nem o método da falsa posição, que são bem parecidos os critérios. Primeiro, verificar se a imagem nos pontos, o produto entre eles é negativo. Aí o segundo é verificar se fazer a média ponderada ou a média aritmética, dependendo do método. E o terceiro, que é a verificação, para verificar se esse XM, se ele é menor do que o critério de parada, que é o erro. Pronto. Basicamente é isso. Aí quando a gente vai para o método iterativo linear, que é na parte 2.3, ele já vai usar outro tipo de critério, não é igual. E eu vou observar aqui o seguinte, a gente vai usar, Lília, os mesmos exemplos, viu? Os mesmos exemplos. Vai ser a mesma coisa, não vai mudar não. O que vai mudar... Tudo de novo. Tudo de novo, vai ser os mesmos exemplos. Essas aí, na hora que eu fui, porque assim, a metodologia, eu já entendi o processo. Então, assim, essas aí mesmo que tinha alternativa, minha filha, eu já fiz pelo método mais prático. Pegando as alternativas. E bom, aí sim, né? Porque você tem as alternativas, né? Eu tenho até lá na hora de resolver, porque assim, uma coisa é se eu não tivesse entendido o método, aí eu ia fazer uma por uma na mão grande, que nem vai fazer não sei quantas iterações.
Mas assim, eu já entendendo, aí eu ia fazer esse negócio todo, eu falei, não vou fazer não. Aí já fiz essas aí eu já fiz todas. Só que eu fiz usando as alternativas, entendeu? Entendi. Não entendi. Não, para você fica fácil, porque você já você é matemática, aí você consegue assimilar de forma mais rápida. Mas para quem não é, o ideal é que ele faça todo o processo de iteração mesmo. Pegar a prática. É pegar a prática, ele tem que fazer, não tem jeito. E aí o último método que a gente vai ver na sessão 2 é o método de Newton, que eu também vi na graduação. O método de Newton eu vi lá. Eu lembro de ter estudado esse método. E a partir daí, você vai perceber que o método também é diferente. Diferente do iterativo linear. Ele vai ser bem diferente. Bom, deixa eu pegar só a frequência aqui, Lilian. Deixa eu pegar só a frequência aqui, baixar a lista de presença que eu tenho que mandar. Beleza. Bom, a aula deu 1h16. Aí agora fica a critério de você. Para mim, não tenho mais o que... Se você tem alguma dúvida... Não, para mim tá tranquilo. Agora, o que eu tô te falando, é melhor você deixar a avaliação igual vai ser a de cálculo, entendeu? Porque o outro colega que não está presente, ele pode não gostar. Ele pode ser que ele prefira essa visão mais de 24 horas, entendeu? De ter mais tempo. Mas, para mim, tanto faz. Mas aí deixa dessa forma igual de cálculo. Eu acho que eles não fazem isso. Eu vou fazer assim, então na quarta-feira pela manhã eu vou programar tudo no final de semana, e aí na quarta de manhã ela vai aparecer no Google Sala de Aula, a prova. Aí a mesma coisa, tenta, quando você for resolver no caderno, você resolve tudo certinho, bota o cabeçalho, e se você for escanear, tenta colocar tudo em um único arquivo em PDF. Eu sei. Da outra vez eu tinha mandado em foto, não foi? Ficou ruim a imagem? Eu tinha mandado foto. Eu tirei a foto do celular e depois montei no PDF só. E tenta, se você for escrever, tenta colocar em caneta preta. Tá, eu mandei em preta. Eu botei as questões em azul, ainda botei algumas coisinhas rosa lá e mandei a resposta tudo em preta. Porque quando tira foto, quando você pega uma foto, você tira e você envia, o problema até no processo de envio ela perde qualidade. Uhum. Por exemplo, o pessoal faz muito isso, tira uma foto e manda via WhatsApp. Quando você vê a foto no celular, a imagem está excelente. Mas quando você envia pelo WhatsApp, ele faz um processamento, ele diminui a qualidade, justamente para diminuir o tamanho do arquivo. Uhum. Entendeu? E aí o pessoal, o que é que o pessoal fez? O pessoal pegou, teve gente que mandou, assim, vários arquivos de foto para cálculo. E aí eu falei, nossa, velho, aqui vai dar um trabalho. Mas vamos ver se eles conseguem, pelo menos agora, ficar mais tranquilo e tentar colocar tudo no arquivo só, como se fosse uma prova. Como se fosse assim, como se eu imprimisse ela, corrigisse e te entregasse. Mesma coisa. Entendeu? Eu vou... A limpa até tá pronta já também, só falta eu passar. E se passar a limpa, passar a caneta para te enviar? Manda no mesmo processo também. Pronto. Então, beleza. Então, a gente se vê... então é isso. Eu boto a prova e semana que vem a aula normal, sessão 2.3. Se você tiver o contato do Cleison, fala com ele. Teve a aula, o André vai disponibilizar lá no YouTube e no Google Sala de Aula. E semana que vem, aula normal e a prova eu vou enviar na quarta-feira. Ele já está com acesso ao Teams, tu lembra? Não sei, não. Não sei. Eu tenho o contato dele aqui, eu vou falar com ele. Beleza, então. A gente se vê. Boa noite. Boa noite. Valeu, até a próxima. Valeu, até a próxima.